E hoje estamos recebendo alguém de muita categoria nesse programa. Ontem recebemos o ministro do Estado e hoje o secretário da Justiça e Cidadania do governo do Estado de São Paulo. É isso, Zuzu? Exatamente. Você poderia me apresentá-lo, por favor? Muito simpático nos bastidores aqui, nosso querido Fernando José da Costa. Salve de palmas. Fala, Fernandão. Você já viu que já tem treta aí, né? Já vi. Estão reclamando. Já vi. O que faz o secretário da Justiça e Cidadania? Ótima pergunta. Porque eu nunca entendo essa... segurança pública, não é... Eu quero saber você. Cidadania. Qual é a sua missão? Esse é um ponto que causa... a cidadania? É bonito esse nome. Direitos humanos. Também é um nome pomposo, bonito. Cidadania. Quem não quer ser um cidadão? Qual é a função mesmo da justiça e cidadania? Tá, Emílio, obrigado pelo convite. Prazer participar aqui do Pânico. Sou fã de vocês. E a gente sempre participa de programas muito mais formais, como secretário. E as minhas filhas jovens falaram, pai, até que enfim você vai num programa que a gente assiste. Programa mais... Vamos acompanhar. Então estão todas lá acompanhando. Como é que elas chamam? Júlia e Giovana. Um beijo pra Júlia e pra Giovana. Obrigado. Minha amada Cris também, um beijo. Senão tomo bronca quando chega em casa. No sofá. É isso aí. É isso aí. Mas depende do estado. Tem muitos estados que a Secretaria da Justiça ela cuida de tudo. Justiça, Segurança Pública e Administração Penitenciária. O próprio Ministério da Justiça cuida de tudo. O estado de São Paulo é diferente. Nós temos as 3 secretarias. Nós temos a Secretaria da Segurança Pública, que é o General Campos. Nós temos a Secretaria da Administração Penitenciária, que cuida dos presídios, que é o Coronel Nivaldo. A da Segurança cuida da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Polícia Científica. E nós, da Secretaria da Justiça, cuidamos da Justiça e da Cidadania. O que significa especificamente isso? Significa a defesa dos direitos humanos, o bom relacionamento com as instituições públicas, com o Poder Judiciário, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Ordem dos Advogados, Defensoria Pública, com o Poder Legislativo, Assembleia Legislativa e Cidadania. Cidadania são os direitos civis, os direitos da humanidade ali na veia. Por isso que nós temos as coordenações de políticas públicas. Nós temos a coordenação de política de defesa da mulher, que combate a desigualdade, que combate a violência doméstica. Nós temos a coordenação de política da diversidade sexual, que defende a população LGBT, do Fórum Interreligioso. Hoje eu participei de um importante evento na parte da manhã com 100 entidades religiosas. Então a gente defende a livre escolha de uma entidade religiosa, da população negra, da população indígena, ou seja, de parte da população que infelizmente é discriminada. Então o nosso papel... Seriam as minorias. Defender um mundo mais plural, um mundo mais harmônico, sem preconceito, e o afegão médio? Sem discriminação. E a turma... E proteger a turma toda. A turma toda. Galera. A turma acaba ficando que meio... ficou meio perfumaria, né? A turma acaba ficando meio na... Não temos essa coordenação, mas evidentemente, da turma não temos essa coordenação de política. É difícil, né? É mais difícil, secretário? Mas evidentemente, se essa turma passar do limite e praticar eventualmente algum tipo de crime, algum tipo de discriminação, algum tipo de crime de terrorismo, evidentemente aí sai da tolerância e entra na justiça. Ô, secretário, São Paulo tem, pelo menos no papel, os menores índices de violência do país e reduziu homicídios, roubos e letalidade policial no primeiro semestre de 21, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. Em contrapartida, os indicadores de estupros e furtos pioraram nos 6 meses. Independentemente da tecnicidade de dados concretos e frios, a sensação, que é o que importa, é de uma insegurança grande permeando aqui, pelo menos a zona sul de São Paulo. Imagino que seja mais agudo ainda nas outras. Como é que vocês estão fazendo para encarar essa realidade dura, crua e nua, para fazer, tentar restaurar o mínimo de segurança para a população? Tá. André, não faz parte da minha pauta, mas como eu faço parte do Conselho de Segurança do Estado de São Paulo, que tem a participação do governador João Dória, e a gente se reúne toda semana, não só com o General Campos, mas com secretários executivos da Polícia Militar, o Coronel Camilo, da Polícia Civil, o delegado Iosef, o delegado-geral, secretário da SAP, o diretor do Instituto de Criminalística, e eu faço parte dessa reunião também, o vice-governador algumas vezes também participa dessa reunião. A gente está ali ouvindo os números e, de fato, quando a gente fala o Estado de São Paulo, hoje é o estado mais seguro do Brasil. A gente vai falar de taxa de homicídio. O Estado de São Paulo, ele tem uma taxa de 7 para 100 mil habitantes. O Brasil tem uma taxa de 21.
Quando a gente fala de homicídio de negro, o estado de São Paulo tem uma taxa de 9. O Brasil tem uma taxa de 29. Agora, evidentemente, isso significa que a gente não tem estupro, que a gente não tem homicídio, que a gente não tem feminicídio? Tem, e tem muito. Nós estamos falando de um estado com 46 milhões de pessoas. A gente está falando de uma cidade que tem 12 milhões de pessoas. Acontece muito. O que a gente faz na ponta daqui? Investe em capacitação. Agora acabamos de colocar aquelas câmeras nos policiais para poder ter uma fiscalização nos policiais, para poder ter uma prova melhor para poder incriminar as pessoas que praticam crime. Investe na compra de armamento, investe na compra na capacitação dessas pessoas, drone, investe. O Estado de São Paulo tem dinheiro, o Estado de São Paulo fez a sua lição de casa. Hoje nós fizemos reforma da Previdência, fizemos a reforma administrativa, o único Estado que fez em épocas difíceis, em épocas de pandemia. O que aconteceu? Boa administração, responsabilidade, sobrou dinheiro no caixa. Esse programa do Estado de São Paulo, Pró São Paulo, tem 46 bilhões para investir. E quando a gente fala de investimento, eu participo dessa reunião de segurança. Eu vejo o governador Dória dizendo para o secretário de Segurança Pública o que a polícia precisa. E ele vai lá e investe. Então, assim, combate. Mas não está investindo tanto. Não, investe, mas o problema é que a criminalidade... Agora, existe um número só, Surita, que é importante. Aumentou a criminalidade? Eu vejo as pessoas falando, aumentou? Agora aumentou. Aumentou do ano passado. Aumentou do ano retrasado quando começou a pandemia. Então, na pandemia, as pessoas ficaram em casa. As pessoas ficaram em casa, logo a criminalidade abaixou e abaixou muito. Os criminosos também ficaram em casa porque tinha menos oportunidade de crime e as pessoas voltaram a sair, voltaram a ser mais oportunidade de crime. E se você pegar a estatística de 2020 para 2021, você vai verificar aumento. Mas se você pegar a estatística de 10 anos atrás e for olhando os anos, você verifica que ela vem diminuindo. Agora, acabar, é óbvio que não acabou. Outros problemas, você pega lá Araçatuba, a polícia foi lá, investigou e prendeu. O que aconteceu? Infelizmente, o Poder Judiciário foi lá e soltou o criminoso. Então, mas aí entra você que é o bonzinho. Não, eu não sou, eu não faço parte... Você é bonzinho. Faz parte do conselho. Você é bonzinho. O que eu falei é o seguinte, por exemplo, porque o que acontece? Tem toda essa conversa que a gente sempre ouviu. E lógico, ressocialização, e toda essa conversa, todo esse discurso que a gente vê. Aí fala, pô, beleza. Foi a pandemia? Foi, mas soltaram 27 mil, teve uma saidinha de 37 mil. Não, tá tranquilo. 37 mil caras que soltaram. Muito bacana. Que estão aí na rua. E o capitão muito parabéns aos envolvidos. É isso. Derrite falou que metade dos crimes são dessa... Então, é isso que eu falei pra você, do cara normal, é isso que o cara normal, ele não consegue entender. Porque você... Claro que todo mundo quer uma sociedade mais justa, as minas... Isso é ponto. Mas, ao mesmo tempo, o cara que fala, pô, mas isso não tá justo. O cara vai soltar 37 mil períodos. Pra quê? Pra ter uma saidinha e o cara vem me assaltar? O cara que sai todo dia de manhã, que o bandido vai lá, toma o celular dele, dá um tiro nele. É isso que a gente não consegue entender. Isso não tem como acabar com esse... Emílio, existe uma questão relacionada às pessoas que cumprem uma pena por praticarem um crime que está relacionada a uma das finalidades da pena, que é a ressocialização. Dentro da ressocialização, você tem a pauta de ir colocando essa pessoa na sociedade antes do final da pena. Sim. Então, as saidinhas nada mais são do que determinações do Poder Judiciário para essas pessoas já irem saindo. Agora, infelizmente, parte desse número sai e não volta. Então, não é uma determinação do secretário da administração penitenciária a saidinha. É uma determinação do Poder Judiciário que respeita uma legislação. Cabe ao Congresso ir lá e discutir na progressão as eventuais saidinhas ou não saidinhas, número menor de pessoas, número menor de tempo da saidinha. É a mesma coisa da progressão prisional. Depois do pacote anticrime, você tinha lá para crimes sem emprego de violência. Era de 15%, agora é 20% da pena. Ou seja, ele cumpre 20%, sai de um regime fechado e vai para um regime semiaberto. Ele cumpre 20% de uma pena num regime semiaberto e vai para um regime aberto. Então, eventualmente, tem que discutir isso e mudar o tempo de progressão. Deixar um tempo maior. Estou falando que eu sou advogado criminalista. Sim. Mas eu acho que o tempo de cumprimento de pena, se a pessoa receber uma pena de 10 anos... Não tem sentido ela, em 2 anos da pena, ela ter uma progressão. Claro, você tem que preparar essa pessoa, porque essa pessoa, a gente não tem prisão perpétua no Brasil, salvo questão excepcional de guerra. Mas essa pessoa vai sair. Então não adianta o Estado também ficar enfiando as pessoas ali na prisão e achando que essa pessoa vai sair, porque a prisão, infelizmente, ela não ressocializa.
Há quem diga que é a faculdade da criminalidade. Pois é. Então você precisa pensar quem que você põe na prisão, a pessoa entra como estelionatário, sai pós-graduado como estuprador. Então assim, calma, precisa ter um pouco assim, sobre quem colocar. E, evidentemente, discutir algumas questões legislativas. Não é tudo culpa do Poder Executivo, ele fica eliminado. Eu vejo o secretário da Administração Penitenciária comentando nas apresentações de secretariado sobre as saidinhas. Saíram tantos e, infelizmente, não voltaram todos, voltaram esses. O que acontece? Vai a polícia ter que ir atrás, ter que prender, esperar a próxima saidinha e a gente fica nessa... Tem que reformular. Então, mas o que a Secretaria de Cidadania faz para essa turma carcerária aí, para que haja essa ressocialização? Essa não tem nada a ver com a gente. Agora, nada. Mas eu, além de ser secretário da Justiça e da Cidadania, eu sou presidente da Fundação Casa. Certo. O que é a Fundação Casa? Que é dos moleques. São dos meninos menores de 18 anos que praticam um ato infracional e recebem, em vez de pena, medida socioeducativa. Ali, graças ao investimento do nosso governador João Dória, a gente está fazendo uma revolução na Fundação Casa. A gente está fazendo um trabalho chamado pós-medida, que é um trabalho muito interessante. A Fundação Casa, 25% dos jovens que saem dali praticam novamente um ato infracional. Desses 25% que praticam, metade pratica nos primeiros 6 meses quando saem. E quais os motivos principais? Os motivos são falta de capacitação, falta de oportunidade de emprego, falta de empregabilidade, orientação psicossocial e orientação familiar. O que até ontem a Fundação Casa fazia? Ela cuidava da medida socioeducativa, sem nenhum tipo de problema. Nós tínhamos lá atrás a antiga FEBEM, com várias rebeliões. Isso mudou, não tem mais, é Fundação Casa. Tem 60 jovens, abrimos para 121 centros, pouca gente, os servidores conhecem as pessoas. É outro sistema de medida socioeducativa. Mas o Estado parava no momento que ele saía. E a gente falando de minorias, falando de população discriminada, se ele já tinha problema antes de praticar um ato infracional, quando ele sai, ex-Fundação Casa, a situação piora mais ainda. Agora, se o Estado fala, bom, a partir de agora você segue o seu caminho, qual a chance, Emílio, desse cara voltar a praticar um crime? Enorme. É fato que é enorme. Então, nós conversamos, eu conversei com o governador, fizemos o investimento, estamos contratando, fazendo um convênio com uma OSC, que vai custar para o Estado de São Paulo, para a Fundação Casa, 30 milhões de reais, que vai fazer esse trabalho de capacitação no jovem, de capacitação no servidor da Fundação Casa e naquele cara que vai empregar. E essa empresa é quem vai monitorar esse jovem, vai fazê-lo trabalhar e tendo parte do seu recebimento aqui. Metade desses jovens, são 5 mil jovens que nós temos no Estado de São Paulo. Durante um ano, saem aproximadamente 14.500. Desses 14.500 que saem, todos vão ter esse trabalho chamado pós-medida. É uma revolução que a gente vem fazendo no Estado de São Paulo. Então, com isso, vai diminuir drasticamente o índice de reincidência. E a gente fala, mas é para amanhã. Não é para amanhã, não. Já tivemos o edital, já apresentaram 6 propostas e no mês que vem a gente já está implementando isso no Estado de São Paulo. O secretário... É show de bola, esse governo é show de bola. Você está muito animado. Está muito animado. Calma aí, Rodrigo Fábio. Ô, secretário... Não se empolga. Rodrigo Fábio. Não, é lógico. Todo cara que está à frente de uma gestão, ele quer o melhor. Sim, todo cara que está lá numa gestão, prefeito, qualquer tem boa intenção. Ele quer o melhor. Mas eu acho que tem um chip aí. Tem um chip que a gente tem aqui no Brasil que, infelizmente, parece que o crime compensa. Sim. Exato. Isso a gente sempre vê, porque sempre tem a balela. Ah, não, isso aqui é da lei de execução penal. Ah, não, mas aqui assim, tem que ir para o Congresso. Tem que ir para o Congresso, o cara tem que ir lá e votar essa nova lei e tal. Mas nunca resolve. Uma coisa, o cara que está assistindo a gente, essa galera que está aqui atrás, eles têm certeza que no Brasil parece que o crime compensa. Porque a gente nunca vê um criminoso cumprir a pena. Deixa eu só fazer uma colocação. Seja porque tem dinheiro, seja porque é colarinho branco, seja porque tem amigo, seja porque é não sei o quê, seja que o sistema é falho. A gente não sabe, mas me parece que o crime compensa e a gente vê esse Emílio, pensamento. Eu vou concordar com você. No Brasil, compensa. Quando você pega um índice no Brasil de pessoas que praticam um crime e que no final cumprem uma pena, ele é baixíssimo. Ele não representa os índices de países de primeiro mundo, por vários fatores. Falta de investigação não completa, processo moroso, vício processual, prescrição, legislação que não cria intimidação. Então, de fato, o índice de pessoas que praticam crime e que vão parar na cadeia é muito baixo.
Então, no Brasil, infelizmente, compensa. Então, precisa mudar e precisa mudar muitas coisas. Mas o início dessa mudança começa com legislação. Deixa eu só fazer uma colocação nesse lance da ressocialização dos meninos lá da Fundação Casa. Eu não sei, e por isso que eu vou perguntar. Esses meninos saem, eles vão ganhar cursos e tudo mais. E a galera que não cometeu crime, o que o governo tem não sei se é parte da cidadania, tem para esses moleques... Né? Que não tem condição de se qualificar profissionalmente, porque, que nem o Emílio falou, parece que o cara vai lá, o moleque vai, ele comete o crime, entra na Fundação Casa, o que ele ganha? Curso. E o menino que não tem, porque eu conheço o filho da moça que trabalha comigo, o sonho dele é ser desenhista, ele não tem condição. E eu tô atrás, inclusive até pedir se alguém que puder ajudar aí para dar um curso de desenho aí. Enfim, mas o fato é, o que o governo do estado de São Paulo faz para esses menores que não cometem crime, mas também não têm condição de se qualificar? Tá. Quanto custa esse curso desse rapaz? Não sei, não tenho ideia. Tá, eu dou de presente pra ele. Obrigado. Tá bom? Mas vamos falar disso. Sobre esses jovens, eu concordo. O Estado não pode olhar só pro jovem que pratica um ato infracional. Ele tem que olhar para todos os jovens. E ele olha, não é minha pasta, tá? Mas vamos falar de educação. Claro. O Estado vem investindo na veia na educação. Certo. O Estado de São Paulo começou a gestão em 2019, o governador, com 350 escolas em regime integral. O que é escola pública no Estado de São Paulo em regime integral? São 8 horas. 8 horas de aula, de educação física, de esporte, de 5 alimentações, com aula de inglês. Então, a partir de agora, não são mais 350 escolas. Ele já aumentou para 1.850 escolas em regime integral. Até o final desse ano vão ser 2.000 e no ano que vem 3.000 de 5.000. É investimento na veia. Mas tem os jovens do ensino médio que tem que trabalhar, que precisa ajudar a família, então eles não conseguem estudar. O que a gente fez? Um programa de que vai dar R$1.000 para esse jovem, para ele estudar. Então, eu vou te pedir, Rogério, dá um pulo nas escolas públicas no estado de São Paulo. O governador Dória estudou em escola pública, está investindo, vai lá, reformada, Dória é muito pintada. Rico. O Dória é muito rico. É só particular. Dória é muito rico. Peraí. Eu vou fazer um break. Rapidamente. O papo é muito bom. Tá bom mesmo. O secretário é bom. Animado. Candidato a nada, não. Candidato. Ainda. Continuar secretário do nosso governador até dezembro de 22. Cuidado, temos a France Press ali, ó. Ela é francesa, ó. A nossa francesinha querida. Manda um recado para Le Pen. Vamos lá. Muito bem, nós vamos fazer um break agora, rapidinho. O secretário é o Fernando José da Costa. Ele é secretário de Justiça e Cidadania de São Paulo, do governo do estado de São Paulo. Ele está aqui conversando com ela. Também é advogado, criminalista, professor de direito penal. O serviço dele para você seguir no Instagram e ficar brigando lá é fernandojosecosta.sp. É isso, Fernando? É isso mesmo. É isso. Então eu vou fazer um break para a rede. A gente continua aqui na Panflix com esse papo. Show. Quem vai fazer a próxima pergunta? Pode fazer, Sami. Sami Dana, pode fazer. Vai lá, Reginaldo. Uma das funções da sua secretaria é o PROCON. Isso. O PROCON. Eu estava vendo até, vocês entregaram acho que mais de 100 veículos para o PROCON. É isso aí. O PROCON, ele faz uma atividade importante, mas é muito custoso o PROCON, no meu entendimento. Por quê? Às vezes ele fala que quer tabelar preço, ele fica, às vezes, na época do arroz, vamos tabelar preço. Para que gastar dinheiro com o PROCON se as prefeituras podiam cuidar e outras, eles podiam se pagar, né? As pessoas contratam advogado. A gente tem uma das alíquotas mais altas de imposto, o brasileiro paga muito imposto, e ao invés, isso não é só do governo Dória, não, de todos, ao invés de descer imposto, aumentam os gastos. Como que você vê o PROCON? Vamos lá. O PROCON é uma das 4 autarquias vinculadas à minha Secretaria da Justiça. Não sou eu superintendente dela. É o Fernando Capês, mas que vem fazendo um trabalho muito positivo com relação ao PROCON. Da investigação das merendas, né? Ele mesmo. O Capês hoje faz um bom trabalho. O PROCON, em 2020, atendeu 1.600.000 pessoas. São pessoas, Sami, que não têm determinado esclarecimento com relação aos seus direitos. São pessoas que precisam saber dos seus direitos. Então você tem lá fornecedor e tem lá consumidor. E nesse polo, normalmente o fornecedor é o lado forte. E o consumidor é o lado fraco, aquela pessoa que não tem orientação jurídica, que não sabe dos direitos, que recebe um produto com dano. Então, assim, precisa ter uma instituição como o PROCON para defender essas pessoas. Aquela moça falou lá a questão do PIX.
O Pix, hoje, de fato, ele é um problema. Ele veio com tecnologia, ele veio com sofisticação, mas a criminalidade pegou isso daí. O que ela vem fazendo? Vem roubando as pessoas, vem praticando o sequestro relâmpago e desviando todo o dinheiro. Então, o que o Procon está fazendo? O Procon entrou com uma medida e vai entrar com uma medida judicial para limitar a transferência que pode ser feita no Pix a um número baixo. Então, assim, ele vai defendendo a população, vai defendendo o consumidor como um todo. Isso poderia e ser vai o Ministério Público. Bom, mas é que ele foi criado por uma legislação estadual e ele tem a competência ali de defender o consumidor. Fala assim, você não usa o celular e a gente não te rouba. Porque o Pix está falando assim, ó, diminui o tempo, você não pode usar, aí ninguém vai te roubar. Essa é a solução que eles estão dando. Agora, eu não entendo... Não, ele quer que diminua o limite, que o Banco Central diminua o limite de transferência. Ou seja... Não só... Porque a questão do horário eu até me preocupo, porque você fala assim, não pode das 10 da noite às 6 da manhã. Aí o bandido vai lá, pega a pessoa, fica com a pessoa, até chegar nos 6 da manhã, sequestro, o relâmpago deixa de ser relâmpago, ele pega 2 da manhã, fica até às 6 para conseguir fazer a transferência. Sim, mas poderia ser... ele está pleiteando a diminuição. Mas poderia ser estabelecido entre o consumidor e o banco. Ou seja, eu tenho que ir presencialmente assim, ó, o SAMI só vai fazer Pix de 100. Para outra pessoa pode ser de 1.000, para outra 5.000. Eu, Sami, não acho que cabe ao governo interferir nisso. Cabe ao governo evitar crimes de Pix e pegar as pessoas. Mas com polícia, né? Mas isso é polícia. Isso, a polícia. Não, mas assim... Mas eu queria entrar nesse aspecto. Porque, por exemplo, sempre parece que quando o Estado... Não é só o Estado de São Paulo. Quando o Estado, o governo, ou qualquer coisa que a gente possa chamar sobre o poder que está gestando a gente e tal, sempre acontece isso. Por exemplo, torcida organizada. O cara, ele não consegue resolver aquela treta, ele fala, jogo de futebol é só para uma torcida. Ou seja, ele tira toda a responsabilidade, ele tira toda a responsabilidade dele de manter duas torcidas. Porra, porque se o Estado não consegue conter Corinthians e Palmeiras agora, sábado, vai conter o PCC, aí você fala, porra, o cara tira da responsabilidade dele. É complicado, mas é o que acontece. É o que acontece. É o que a gente vê, né? Por que acontece isso? Por que o Estado sempre ele transfere isso? Fala, ó, Pix agora é só esse horário e não sei o quê, vocês que resolvem. São situações diferentes. O torcedor do crime organizado. Então, claro, o Estado, ele tenta evitar o tumulto e evitar ali a briga de torcedores. No momento em que ele tem duas torcidas, ele de fato precisa colocar mais policiais para conter as duas torcidas. Aí você fala, poxa, legal, o Estado recebe para isso e tem que fazer isso. Concordo. Mas se você conseguir evitar as duas torcidas e deixar uma torcida só, você vai pegar muitos policiais que estão ali e vai colocar para combater esse outro tipo de crime, para combater as facções criminosas. Então, é uma questão de optar para onde eles vão, para onde eles não vão. Questão da pandemia. Se tem uma coisa positiva que aconteceu na pandemia, foi a tecnologia e foram as teleaudiências. Então, antigamente, nós tínhamos, por exemplo, os presos. Os presos saíam como jovens da Fundação Casa, para os interrogatórios, para as audiências. Então, você vai, tira, leva num transporte que não é nada luxuoso, com escolta, com custo, chega na audiência, o outro preso do outro distrito, do outro presídio não vai, não consegue realizar a audiência, volta, vai no outro dia, o processo demora, ele não é condenado, acontece a prescrição, extingue a punibilidade, ele sai. Isso é um problema. O que vai acontecer? O que acontece a partir de agora? Agora a gente tem o interrogatório online. Tecnologia na veia sendo aplicada. Então, com isso, você diminui os policiais que ficavam na escolta para quê? Para colocar esses policiais ajudando no combate à criminalidade. Então, mas só um assunto a questão do jogo de futebol é mais ou menos isso, Emílio. Assim, tira um policial de uma coisa que dá para evitar e coloca em outra área. Vamos lá, a gente não tem... O Estado, ele sempre tira da cidade. Não, mas Mas olha a polícia, a Secretaria de Segurança Pública... Estamos de volta aqui. O papo está muito bom aqui hoje. Estamos conversando com o Fernando José Costa, sp.sp. No Instagram, esse é o... Se puder colar... Ah, tá aí, ó. Quantos seguidores? 3.000. Pô, tá fraco, hein? Vamos bombar você. Vamos bombar lá. Foi uma foto você e o Dória dançando que a gente vai fazer você explodir. Dançando araqueiro. Ele dança bem, viu? Ele dança bem, não dança... Só dança bem ali. Ó, é o nosso secretário, ele é o secretário da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Fernando José da Costa, .sp, para você seguir no Instagram para acompanhar o trabalho do secretário, que também ele é advogado, criminalista, professor de direito penal
A gente está batendo um papo aqui com ele, falando sobre... A gente não consegue entender direito, então... Muita coisa. Para você ver, né, como confunde a cabeça das pessoas, porque a pasta dele é uma pasta específica, com determinados assuntos, mas a gente acaba colocando você em todos. Sim. Vocês colocaram tudo menos defesa de direitos humanos. Eu vim aqui para falar de direitos humanos. Você faz já de educação, já falei de criminalidade, futebol. Eu gostaria de falar. Talvez que não seja da sua pasta, mas você citou várias vezes a polícia aqui e o Derrite, que veio aqui presencialmente, falou o seguinte: olha, o Dória, quando fez campanha, ele falou muito sobre segurança. Quando chegou em ordem prática, ele não fez o investimento. Então, o policial ganha muito mal. É o pior do Brasil. É o pior do Brasil, é o cara que está comprovado, combatendo lá, defendendo a gente. 5 anos sem aumento. Por que acontece esse problema com a polícia e a relação com o governo? Assim, eu não consigo enxergar dessa forma. Não é a pior polícia que recebe salário no Brasil. Não é a pior polícia, não. É o pior salário do Brasil. Não é o pior salário do Brasil. Eu posso dizer que não é o melhor, mas não é o pior. Mas está 5 anos sem aumento. E é promessa do governador Dória. Sim, e que existe. E agora nada. E que existe uma situação que está relacionada à quantidade de policiais que existem no estado de São Paulo. Então, para você aumentar e ter o melhor salário do Brasil, para uma polícia que tem 130 mil policiais contra um estado que tem 10 mil, 20 mil, é uma diferença significativa. Então, não é fácil conseguir o estado de São Paulo ser o estado que paga melhor salário aos policiais em razão da quantidade de policiais que o estado de São Paulo tem. Bom, mas, repito, não é minha pauta isso daqui, não é minha pauta. Entendi. A sua pauta... É direito humano. Direito humano. Então, foi um dos temas... Vamos lá. Vamos... Direito de ir e vir. O direito humano, que é uma coisa que a gente não entende. Onde está em mim os direitos humanos? Para quem que eu reclamo? Para quem eu vou reclamar os meus direitos humanos como humano que sou? Onde está dentro de mim? Eu não consigo encontrar os direitos humanos. Então, nós vamos falar sobre esse assunto agora de direitos humanos. Sensacional. Eu vou pedir, governador Dória, para você ter um pouquinho de paciência, porque a gente tem um recado muito importante. Não. Pode seguir, fica à vontade. Então pode falar. Depois. Pode falar. Daqui a pouquinho, agora. Pois não, o Alba está quietinho. Por favor, Alba, pode fazer. Pode falar. A questão dos direitos humanos eu até passo depois para o nosso querido governador que está aqui, mas eu queria saber das forças-tarefas aqui que você fez aqui em São Paulo, das festas clandestinas. Se ainda estão fazendo isso, você atuou com frota e como é que foi isso aí? Atuei com a força-tarefa. Frota fazia parte da força-tarefa, como a Vigilância Sanitária Municipal, Estadual, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana e o PROCON, que está vinculado à minha pasta. A grande questão é, naquele momento específico, nós não poderíamos ter aglomeração. E como é que se transmite a Covid? A Covid ela se transmite quando as pessoas falam e saem as gotículas de ar. Em festa, lugar fechado, balada, música alta, as pessoas falando alto, bebendo, usando normalmente aquele narguile, entravam dezenas de pessoas contaminadas com Covid e saíam centenas de pessoas contaminadas com Covid. E você tinha na outra ponta os números de vagas nas UTIs lotados. Então, assim, era um momento que você precisava agir, precisava atuar, autuar e evitar a aglomeração para quê? Para salvar vidas. Se tem um Estado que defendeu a vida e que agiu com responsabilidade na questão do combate à Covid-19, é o Estado de São Paulo e é o nosso governador que é o pai da vacina. Então, a força-tarefa... João Vacinador. O João Vacinador estava no MBL lá com o Renan Presta atenção, multou secretário. Só para saber. João Vacinador. Vai multar você que está sem máscara. Você está sem máscara. A força-tarefa... Eu estou aqui numa distância de você de pelo menos 1 metro. É isso aí. Já estamos hoje todos vacinados. Graças ao Estado de São Paulo que iniciou a vacinação brasileira. Por isso que hoje a gente tem 50% do Estado de São Paulo das pessoas vacinadas com o esquema completo e tem 90% da população acima de 18 anos e 80% de toda a população do Estado de São Paulo vacinada. Ou seja, ela sabe da importância da vacina, está se vacinando. Quem aqui não se vacinou? Rogério Morgado. Não, eu me vacinei. É o São Bernardo. Está protegendo a sua vida e a vida de todos os outros brasileiros. Ninguém quer calcinha, você sabe disso. Ninguém quer. Os caras tomei aqui tinha, como milhões de brasileiros. Como milhões de brasileiros do Dória. Apertada? Não, a vacina. Qual que o senhor Os caras aqui só querem Janssen. Pfizer. Janssen. Você não sabe o que é uma dose só, secretário. Vamos lá. Gostaria de exaltar este grande secretário. Você que é meu chefe. Um dos meus alunos mais brilhantes e exitosos, passou com nota máxima no meu curso da JD Productions de animador de auditório, esbanjando criatividade
criatividade, é nota 10 em empatia, é nota 10 em reverência, secretário. Então, meus parabéns para você. Talvez uma das maiores críticas que recaem sobre o nosso governo foi que nós fizemos uma opção pela vida no início da pandemia. E isso afetou invariavelmente a percepção dos comerciantes, que atraíram muita antipatia e reprovação ao nosso governo. Parecia que eles estavam sendo esquecidos a esmo. E nós fomos optando pela vida e pelas vacinas. Mas por isso, São Paulo fez seu dever de casa, mesmo contra todos os negacionistas, chapados de cloroquina, no seu Tucson Prata, ano 2006, enchendo o saco em volta da minha vizinhança. Então eu gostaria de perguntar, o que nós fizemos de fato para endereçar o drama dos comerciantes no início da pandemia? Porque a impressão que fica é que nós os abandonamos no pior momento deles. Esse é um tema importante e o nosso governador João Dória foi uma pessoa de coragem, de personalidade, que iniciando a pandemia, iniciando a Covid-19, fez a sua lição de casa. Criou o Plano São Paulo, criou um centro de contingência e a partir dali, no Plano São Paulo, você tinha que evitar aglomeração, você tinha que evitar as pessoas saindo de casa. E, consequentemente, quem sofreu no início da pandemia são os comerciantes que viviam daquela população que saía e consumia. Ou seja, entre preservar o comerciante e preservar a vida, inclusive a vida do comerciante, se optou por preservar a vida e a vida do comerciante. Mas se você pegar hoje e pegar nos próximos meses esses comerciantes que hoje estão voltando a ganhar dinheiro, principalmente aqui no estado de São Paulo, por quê? Porque estão vacinados e que hoje estão percebendo que a vacina era um mecanismo para salvar a vida e para salvar a economia. Então, por isso que os índices de morte estão diminuindo, o desemprego vai começar a diminuir e o estado de São Paulo está crescendo. Se você pegar o PIB do estado de São Paulo, 2019 foi maior que o do Brasil. 2020, o do Brasil foi menos 4,3. O estado de São Paulo foi mais 0,4. Esse ano, São Paulo vai ter um PIB de mais de 7%. E o Brasil, que ia ter de 5%, vai derreter. Infelizmente, vai derreter. Ô, secretário, você tá igual o Ciro Gomes falando do Ceará, hein? De Sobral. De Sobral. Eu tô falando o que eu vejo. Veja lá em Sobral. Eu tô falando o que eu vejo todo dia. Deixa eu falar sério. Eu trabalho 14 horas por dia. Candidato. Deixa eu falar sério agora. Por exemplo, a gente vê esse que você tá falando, né, das minorias, tal, não sei, que é mais, aqui é a tua pasta, é a mulher, tal, é o negro, é o GLBT, o acesso ao trabalho e tal. A gente vê que hoje em dia esse assunto, a diversidade, ela tá muito na moda, tal. Ela está, assim, colocada na publicidade e tal. Mas isso me parece, assim, é uma diversidade meio estética, né? Uma coisa estética. É meio perfumaria. Parece, coloca um japonês ali, coloca um negro ali. Pra parecer bem, gente parecer bem na fita, tal, pra gente continuar vendendo o produto e tal. E os ativistas me parecem muito mais preocupados em promoção pessoal do que em relação à questão mesmo, ao negro que mora na favela, ao gay que mora lá naquela cidade do interior. O que você na pasta está fazendo por essas pessoas, saindo desse lado oba-oba, desse lado mais... que é meio perfumaria mesmo. O que realmente você está fazendo para essa galera? Tá. O estado de São Paulo, para quem pratica a discriminação étnico-racial, a discriminação à intolerância religiosa, a LGBTfobia, nós temos processo administrativo. Então, no início, a gente tem um convênio com o Tribunal de Justiça e tenta uma mediação entre as partes, ofensor e ofendido. Não deu certo a mediação, instauramos um processo administrativo que pode resultar em pena de advertência, em pena de multa que vai de 500 a 3 mil FESPs. A FESP está aproximadamente R$ 29,00. Então, a gente está falando de R$ 89 mil e também punimos pessoas físicas e jurídicas. E a punição de pessoa jurídica pode chegar à suspensão da licença da atividade daquele estabelecimento comercial. Essas são as medidas repressivas. Ou seja, o bar que tiver um gay ali, dando a mão pro outro, o cara tirar, ele toma uma multa, ele entra na... É isso, né? Se discriminar, sim. Ele vai receber um processo administrativo da mesma forma como pode receber um processo criminal e um processo civil indenizatório. Nós, da Secretaria, cuidamos do processo administrativo. Mas até essas são as atuações repressivas. A gente tem, Emília, as atuações preventivas que são muito importantes. Dentre as atuações preventivas são campanhas, são as discussões, são as lives. Esse programa, que a oportunidade que vocês estão me dando para falar que infelizmente existe preconceito, que infelizmente existe discriminação, a gente precisa mudar isso. Eu vou te dar um exemplo. 25% da população hoje que trabalha no Brasil é de mulher negra.
Desse porcentagem de 25%, menos de 4% ocupam cargos de liderança dentro das empresas que trabalham. Então, se você pega as estatísticas e pega mulher, e pega o negro, e pega as empresas, você vai verificar a quantidade de pessoas com a mesma escolaridade e vai verificar que os salários dessas pessoas, vai verificar que os cargos dessas pessoas de mulher e de negro, ele infelizmente é menor do que do homem, é menor do que do branco. Isso é discriminação na veia. É isso que a gente faz, é isso que a gente trabalha para acabar. Não vai acabar do dia para a noite, mas vai acabando. As novas gerações vão se conscientizando, vão enfrentando isso e vão acabando com essas políticas discriminatórias. É um processo longo, Emílio. Secretário. Mas precisa fazer. Então, mas tudo aqui no Brasil sempre é um processo longo, né? É um processo longo. É incrível, a gente recebe aqui... A gente recebe bastante gente assim, tudo é lá pra frente, tudo é o futuro. Calma que a gente... Eu acho que tem que ser, a gente tem que tomar uma decisão e ser agora, tem que ser bom agora pra todo mundo. É o país do futuro mais antigo, como o Josias falou. É sempre, não, lá na frente vai que nem lá, ó, isso vai acabar, fica em casa, amanhã acaba, até agora não acaba, as pessoas presas dentro de casa, tem que ser agora o negócio, a gente tem que tomar uma decisão agora pro negócio, né? A nossa vida tem que ser boa agora. Eu, por exemplo, não queria que acabasse esse momento com esse papo que a gente está tendo. Por quê? Obrigado. Porque o papo está muito bom. Muito alto nível. Então agora tá bom aqui pra gente. Não importa, a gente tem que resolver. Me convida que eu volto. As coisas agora. Falando de futuro, pois não. Falando de futuro, secretário, você demonstra ser um grande entusiasta aí das perspectivas eleitorais do seu chefe, o governador João Dória. E uma pesquisa recentemente encomendada pelo Partido Democratas, uma pesquisa qualitativa, testou todos esses nomes que estão na vitrine da tal terceira via para ser postulante à presidência ano que vem. E realmente dá para se perceber que não está chegando a um consenso num nome nesse momento. Ainda há tempo, como eu costumo dizer. Como não? Eu acho que o atual governador tem alguns vícios de origem, tá? As pessoas até falam que ele inspira desconfiança. Ele é falso, sonso, dissimulado, muito político, produto de marketing, oportunista, esperto e ambicioso. E sobre esse último ponto, não, e todos os outros tiveram também, todos os nomes da terceira via têm problemas de vícios de origem, até como os outros candidatos, os maiores lá. Mas enfim, o ponto é, uma coisa ninguém tira dele, ele é obstinado e trabalhador. Então eu queria que você falasse João trabalhador. Tá aí a campanha. O ritmo de trabalho que ele imprime, o ritmo de trabalho que ele imprime aí com os seus comandados em volta e qual é o apelo eleitoral dele para o ano que vem? Como é que ele consegue se classificar como o pai da vacina? Pergunta importante. Vê, acelera. André, ele é um político como eu jamais vi no Brasil. Ele é um político. Ele é chato, vamos ser honestos. Ele é um político que, diferentemente de... Infelizmente... Secretário, vamos ser honestos. Quem faz o nó da sua gravata? Não. Ele é o seguinte... Ele não é político não, ele é gestor. Ele chega e fala... Emílio Zurita. Tudo bem, estamos aqui. O cronômetro. Aí ele fala, vamos começar a nossa reunião, Aí ele pega um relógio. Vale do Silício. 20 segundos. Tempo valendo. Quais são as coisas? Tempo de venda. Tempo. Mas nesses 20 segundos, ele trabalha 14 horas por dia. Ele trabalha de domingo a domingo. E a equipe dele, e eu faço parte, trabalha de domingo a domingo. Então, o que antigamente você tinha político que tirava do setor público e botava no privado, ou seja, até no próprio bolso, mudou esse tipo de gestão. É um governo que realiza, que trabalha, ele pega dinheiro do setor privado e põe no público. Na pandemia, ele cria uma comissão de empresários e consegue doação do setor privado para o público de 2 bilhões. Eu estou falando 2 bilhões de reais. Assim, é um outro tipo de político, é outra pegada. Ele trabalha sábado, trabalha domingo, ele acorda às 5 da manhã, começa a disparar mensagem para todos os nossos secretários, vai até meia-noite, vai até 1 da manhã, trabalhando, pega o salário dele e doa, não precisa do dinheiro público. Mas muito lá rico. fazendo gestão. Por isso que o Estado de São Paulo tem resultados impressionantes. Quer privatizar o que precisa ser privatizado. Já foi na Bolsa, na B3, 10 vezes, está tirando tudo que é do setor público, que pode ir para o setor privado, e concentrando no setor público o que precisa ficar no setor público. Segurança, saúde, educação. Vamos falar dos parques. Tem parques que estavam lá no zoológico, horto florestal, fica lá no setor público, não é bem administrado. O que acontece? Ele vai lá, faz uma concessão de 30 anos, recebe um valor, o Estado para de gastar. Quem entra na concessão é obrigado a investir
e dá qualidade, e o Estado fica ali administrando e fiscalizando. E os comerciantes? E não tem mais cabide de emprego. A reprovação dele é de 38%. 38% a última pesquisa julga o governo Dória ruim ou péssimo. 38% regular, só 24% bom e o resto não sabe. Por que você acha que a reprovação dele tem aumentado tanto? Eu concordo que pauta de privatização é boa, eu concordo com essa pauta, mas teve essa questão da pandemia, a própria Coronavac é uma vacina cara quando comparada com as outras. Por que você acha que as pessoas não gostam tanto dele? Primeiro que eu não acho que as pessoas não gostam tanto dele. E acho que em ano ímpar, como dizia Mário Covas, não é ano de falar de eleição. O que eu posso dizer é que o ano que vem, quando se for falar de eleição, e vai ser a partir de abril, de maio, e que forem olhar o que essa pessoa faz e o que essa outra pessoa faz ou fez, eu te garanto que ele vai subir nas pesquisas e te garanto que vai ser presidente da República, o melhor presidente que o Brasil já teve. Isso eu aposto com você um almoço. Não vai dar. Mas não vai. Ele me bloqueou. Ele aposto com toda a equipe do Pânico. Ô, Surita. Obrigado. Mas é no Gero, hein? Pode ser no Gero. Você que é candidato, hein? E leva o presidente da República, João Dória. Aí não vai ser. Calma aí. Vai ganhar o aumento Você que tá falando, hein, secretário? Eu tô falando. Muito bem. Tô apostando. Deixa eu agradecer aqui a presença. Medalhinha pra você. A presença é importante hoje do secretário. O secretário é uma simpatia de pessoa. Já está convidado para vir várias vezes. Sim. Aqui me chamam de bolsonarista, viu, secretário? Mas é muito. Fica à vontade, respeita. Tucaninho tão bonitinho que eu sou. Você é tucano, secretário? Não sou político. Lógico que é. É sim. Você botou dinheiro na mesa, secretário? Põe dinheiro na mesa. Dória minha. Primeiro trabalho público. Isso aqui é um Dória, ó. Daqui a pouco. Disfarçado. As gravatas, sim. As gravatas, sim. Você vê Ele tá com a asa na gaiola. aos poucos ele vai. Já foi bolsonarista. Já. Mas já ele larga o Dória também. Você vai Viu? Vamos ver. Político merece cobrança e fiscalização. Não vem não com Foi essa isso que a gente conversinha, fez não. hoje. Vem com o seu partido novo. Seu partido novo. Os comerciantes estão bravos. Cadê a chapateira? Vem não, você passou pano pro Cabrini aí, viu? Vem não. Muito bem. Cabrini. Mais uma vez eu queria agradecer. Quero mandar um beijo para suas filhas que acompanham o programa. Quero. Ah, Filhota Júlia, Giovana, Cris, amor da minha vida. Amo vocês três. Vocês são a razão da minha vida. Beijo. Muito obrigado. Conversamos aqui com o doutor Fernando José da Costa, secretário de Justiça e Cidadania do Governo do Estado de São Paulo. Bateu um papo com a gente, já está convidado para vir quantas vezes quiser aqui, para a gente ficar brigando, falando dessas coisas, discutindo a política assim, do nosso jeito aqui. Sensacional. Obrigado, viu? Obrigado, viu, Fernandão? Vamos para Valeu. Tá aí o Instagram também. Vamos lá?